English students, welcome to our vocabulary improvement session number 15. And how are you today? Are you fine? Are you okay? How is your English list, words list? And I want to know if we are really helping you to improve your vocabulary. So tell us in Sala de Dúvidas, okay? Tell us what you think about our examples, our songs. I like to know what you think about. Good. So let's continue our very, very long list, but lovely. I enjoy so much to stay here. And the word is accept. 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 O X acaba tendo som de K, né? Accept. Ok? A conjugação, né? A ideia de exceto. Então, indica uma exceção, uma exclusão. Em alguns momentos ela pode ser substituída por not including, por exemplo, né? We send gifts to everybody except John. We send gifts to everybody except John. Aqui não é conjunção, é preposição. Agora estou vendo aqui, né? Foi colocado errado para vocês. Que mais? She loves all the ingredients in that burger except the pickles. She loves all the ingredients in that burger except the pickles. Ela ama todos os ingredientes do hambúrguer, né? Burger, hambúrguer, hamburger, exceto os pickles, ok? Então, except. All visitors, except authorized personnel, must be escorted while on the premises. All visitors, except authorized personnel, must be escorted while on the premises. Aqui está subentendido, né? Enquanto estiver nas instalações. Esse while, enquanto, né? E aí o estiver fica meio que subentendido aqui, tá? Então vamos deixar ele aqui assim para vocês, ok? Na música, Blanks vai falar pra gente I'll tell you, yeah, heavy-hearted, I got everything I wanted, everything except for you. Oh my God. It's so romantic. I'd tell you, yeah, heavy-hearted, I got everything I wanted, everything except for you. Então, eu tenho tudo que eu queria, I wanted, queria, everything except for you. E esse yeah que aparece aqui, yeah, na verdade tem a ver com com a ideia do you, né? Uma forma coloquial, informal, de dizer you, mais comum no inglês falado, nos dialetos, nas gírias, né? Que acabam aparecendo. Então, é esse you que fica aqui, tá bom? E esse de, que aparece na frente do I'd, seria I would, ou em alguns momentos pode ser I would, em alguns momentos pode ser I had, né? Nesse caso, especificamente, I would. Então, I would tell you heavy, tá? I would tell you heavy, se a gente estivesse fazendo a parte aqui gramatical correta. Good? No exemplo de notícia, his dough was almost empty, except for a single folded piece of paper. His dough was almost empty, except for a single folded piece of paper. Good? Na sequência, nós temos o verbo conjugado no passado, wrote. Wrote, conjugação do verbo write, no passado simples, tá? Write, escrever. Wrote, escrevi ou escreveu, né?
que é a ideia de escrito, tá? Então, eu escrevi, eu escreveu, ou, né, nesse caso, escrito do passado, ok? The guard on duty wrote the incident report and supervisor reviewed it. The guard on duty wrote, olha lá, do passado, né? The incident report and the supervisor reviewed it. Ok? Então, o supervisor revisou, né? Ao passado aqui, review it, tá? E o it deste relatório. Good? Johnny Rivers vai cantar pra gente. Wrote a song for truth, wrote a song for everyone, and I couldn't even talk for you. Wrote a song for truth, wrote a song for everyone, and I couldn't even talk to you. Eu escrevi uma canção pela verdade para todos e com você eu não consegui falar. Que triste. Johnny Rivers, o que me lembra Johnny Rivers? Me lembra o filme do Top Gun. Ó, dica de filme para vocês, Top Gun, porque Johnny Rivers me lembra Top Gun, né? Essa música, não. Mas no Top Gun a gente tem You've lost their love and feeling, né? Lembra que eles cantam lá no bar, enfim. Essa música é deste cantor, desse intérprete, que é o Johnny Rivers, né? Então, fica aí a dica de filme para vocês, da música, que não essa, né? Mas uma música famosa do Johnny, que aparece no Top Gun, o primeiro, né? Não o segundo agora, que é o Maverick, mas o Top Gun, o primeiro, que é o Asas Indomáveis, né? Em português. Fica aí a dica para vocês, ok? No exemplo de notícia, I Priest I Knew wrote a series of letters to the Irish Times seeking an witness. A priest I knew wrote a series of letters to the Irish Times, é um nome, né, de um jornal, seeking an witness. Good? Na sequência, mais duas palavrinhas. Chegou aí? Vamos abrir só mais um pouquinho aqui para ficar melhor a visualização. Ok. Nós temos o substantivo seed. Seed. Dois E's com som de I, né? Seed. A ideia de semente, essa parte dura, pequena de uma planta, enfim, a partir da qual a nova planta vai crescer. Como verbo também pode ser a ideia de plantar sementes num determinado lugar, tá? Existe aqui o uso no contexto de negócios, né? Seria a ideia de uma empresa que está aqui em estágio inicial, um investimento feito em uma empresa desse tipo, né? Que esteja aqui nesse estágio, tá? Acho que basicamente isso, né? A ideia de seed, ok? E claro, né? No contexto aqui de esportes, a ideia de atribuir posição para o jogador, que é inclusive o nosso exemplo que está aqui, ok? E mais uma que aparece aqui também, que é esse contexto de dinheiro, né? Ainda que é a ideia do capital inicial, o seed money, ok? Então, nos nossos exemplos, seed funding was used to upgrade the security system throughout the facility. De novo, seed funding was used to upgrade the security systems throughout the facility. Good? Na música, a gente tem a referência dos maravilhosos Tears for Fears, cantando pra gente Seeds of love, sowing seeds of love, sowing the seeds, sowing the seeds of love. Então, seeds of love
Sowing the seeds of love. Sowing the seeds, tá? Sowing the seeds of love. Sowing, de plantando, né? E seeds of love, sementes do amor, que romântico. Enfim. No exemplo de notícia, a gente vai ter justamente o uso do seed como né, nessa parte de esportes, né? Então, Draper thought that in the heat to lose to American seventh seed Taylor Fritz. Draper thought that in the heat and to lose to American seventh seed Taylor Fritz. Então, essa ideia de posicionamento, né? Seed como cabeça de chave aqui, no caso, tá? E esse desbotou no calor não seria bem essa ideia, mas a gente mantém para dar essa similaridade, tá? Mas acabou aqui, ó, derretendo, né, no calor, ok? Na sequência, nós temos o substantivo, que parece muito com o português, tone, que é a ideia do tom, do timbre, da entoação, do tom de voz, do acento, do sotaque, que mais? Da tonalidade de alguma coisa, né? Do tônus, então da tonicidade de alguma coisa também, tá? A expressão tone down acaba sendo muito comum e é essa ideia de reduzir a intensidade aqui, ou o tom de alguma coisa, né? Então, esse uso que acaba existindo aqui. Nos nossos exemplos, the officer used the calm tone when addressing the suspect to avoid escalation. The officer used a calm tone when addressing the suspect to avoid escalation. Good? Ella Fitzgerald vai cantar pra gente in a mellow tone. That's the way to live. If you mope and groan, something's gotta give. Ok? E aqui o gotta de got to. Good? In a mellow tone, tom suave. That's the way to live. If you mope and groan, something's got give. Então, alguma coisa tem que mudar, tem que acontecer, ok? Something is got to give. Good? Na notícia, a gente tem hard questions about Dutch history and the tone and texture are handled with real care. Again, hard questions about Dutch history. Dutch, para eles, Dutch é Holanda, né? Então, história holandesa, não tem nada a ver com a maneira como a gente coloca. And the tone and texture are handled with real care, tá? Com cuidado real, não, né? Com muito cuidado, com muita delicadeza, enfim, that's the idea, ok? Na sequência, ficou aqui, vamos abrir só mais um pouquinho. A gente tem o verbo join, que é a ideia de juntar. Então, join, juntar, aderir, se associar a alguém, acompanhar, né? Enfim. I'm going to watch a film and ask my friend to join me. Vou assistir um filme e pedir que meu amigo me acompanhe. I am going to watch a film and ask my friend to join me. Ok? Join in, tá? O phrasal verb, que é a ideia do se juntar, né? Então, juntar-se com, tá? Essa ideia aqui também que acaba aparecendo. Nos nossos exemplos, vamos lá.
Temos lá, new recruits will join the team next month after completing their training. New recruits will join the team next month after completing their training. Treinamento deles ficaria aqui, né? Esse their ficaria o treinamento deles aqui. Good? The Who vão cantar pra gente. You can follow or lead the way. I want to join together with the band. You can follow or lead the way. I want you to join together with the band. Se junte e fique junto. Fica meio redundante para nós, não é mesmo? Ok. No exemplo de notícia, nós temos o quê? It follows 4 women who join Mexico's first female police force. It follows 4 women who join Mexico's first female police force. Tá falando de uma série de TV aqui, né? Que conta a história dessas mulheres, ok? E aí fica... A gente sempre fala muito dessa palavra que é suggest, que é a ideia de sugerir alguma coisa para vocês. Estamos sempre suggest music, suggest movies, series, films, ok? Então, suggest, né? De propor uma ideia, um plano para consideração, ou evocar aqui uma pessoa, uma coisa na mente de alguém, ou dar uma dica indireta, né? Meio vaga aqui, enfim, tá? E aí, idealmente, suggest to, né? A gente acaba colocando aqui. Usamos aqui, inclusive, o verbo no passado, né? Para falar que o passado dele é regular. Então, the supervisor suggested additional training to improve emergency response skills. The supervisor suggested additional training to improve emergency response skills. Good? Então, suggested, passado, tá? Paul McCartney vai cantar pra gente. And they perceive that I love you. So I suggest that you should marry me. Oh. And they perceive that I love you. So I suggest that you should marry me. Aliás, esse Case Comigo tem um filme, não sei se eu já falei dele, que é nossa, como é que é o nome? Eu esqueci do nome em inglês agora, mas é a história de uma jovem, né, que vai atrás do namorado dela na Irlanda para pedir ele em casamento numa determinada data. Porque, segundo a tradição irlandesa, o homem é obrigado a aceitar o pedido de casamento que é feito nesse dia. E aí ela vive várias aventuras, né, nesse filme, tá? Que é Casa Comigo. Não é Case Comigo, né? Mas é Casa Comigo. E aí, se eu não me engano, em inglês... eu não lembro, de verdade, não lembro. Vou ficar devendo essa para vocês, ok? But... a ideia é essa, né? Sugestão de filme aqui, que é o Casa Comigo, tá? Vale a pena assistir, né? Pelo menos a história é simpática, é interessante e trabalha... Quem trabalha nesse filme é o Matthew Good, que é o
O Declan. Isso. É o Matthew Good, que é o Declan, né? Então, fica aí a dica, ok? E a M. Adams, que é a protagonista aqui. Continuando no exemplo de notícia, some theories suggest that humans deliberately domesticated dogs to help with hunting. Tadinhos dos cachorrinhos. Opa, eu não sei por que não tá aparecendo aqui, olha. Aí, agora sim. Again, some theories suggested that humans deliberately domesticated dogs to help with hunting. Eu, por exemplo, tenho em casa uma salsicha que é chamada de Dachshund, né, do alemão Dachshund, que é justamente caçador de texugos, né? Porque ela é um animal fino e comprido, ela conseguia entrar nas tocas dos bichinhos. That's the truth. Então, deliberate domesticated to help with hunting. Good? As duas últimas palavrinhas dessa nossa lista de hoje, nós temos clean. Clean. Quem aqui tem mania de limpeza? Clean. A ideia de limpar alguma coisa que está suja, né? Fazer com que algo fique limpo, imaculado, puro, sem excessos. Ou a ideia de suave, também pode ser, tá? Essa é a ideia. She's cleaning the floor. Ela tá limpando ali o piso ou o assoalho, né? Breathing clean, fresh air is good for our health. Então, breathing clean and fresh air, ar puro e fresco, né? Is good for our health. Faz bem para nossa saúde. Okay? So, all security equipment is kept clean and well maintained for optimal performance. Esse optimal me lembrou outra coisa aqui. Primeiro, vamos para o exemplo. All security equipment is kept clean and well maintained for optimal performance. Esse optimal me lembrou o Optimus Prime. Né? Não é igual, mas me lembra um pouquinho o Optimus Prime. Para quem já assistiu, para quem gosta, Optimus Prime, Bumblebee, que são os filmes dos Transformers. Transformers, olha aí, mais uma sugestão de filme para vocês, mais uma suggest para vocês. Transformers, né? Só por causa do Optimus Prime, enfim. Para quem nunca, né? Qual a ideia do Transformers? Esse filme em que os robôs, né? São robôs, né? De qualquer maneira. Acabam vindo aqui para o planeta Terra e começam a cuidar da Terra, né? Mais ou menos essa ideia. Então, eles são os protetores da Terra que acabam aqui cuidando da gente. Tudo isso por causa do Optimus. Enfim. Taylor Swift vai cantar pra gente And by Morning, Gonna Was Any Trace of You, I Think I'm Finally Clean. Aliás, as músicas da Taylor são muito isso, né? Tipo, acabei aqui, ó, quero me despedir de você, não quero mais saber de você, entendeu? And by morning, gonna was any trace of you, was gone, any trace of you, gonna was gone, né? I think I am finally clean. Finalmente estou limpa da sua, né? De você estar aqui comigo. Enfim. No exemplo de notícia, more support was needed
to hit the government clean power targets. More support was needed to hit the government's clean power targets. Então, se discute muito nessa questão da energia limpa, energia renovável, né? Inclusive, as discussões aqui em relação à sustentabilidade ao meio ambiente. Então, a notícia vem justamente nesse sentido, ok? E para finalizar, de fato, essa lista, nós temos break. Break, que é a ideia de quebrar, né? Did you break the vase? Pensou mamãe perguntando, did you break the vase? Você quebrou o vaso? Ai, que medo. Mas break também pode ser a ideia de intervalo, de descanso, de pausa, tá? Então pode ser aqui, ó, no substantivo, intervalo, né? Esse descanso, essa pausa, enfim. Então, after a short break, the secretary went back to work. Depois de um rápido descanso, the secretary went back to work. A secretária voltou ao trabalho, tá? A ideia de interrupção. Então, the phone rang, breaking my concentration. O telefone tocou, quebrando a minha concentração. Por isso que quando a gente vai estudar, a gente tem que deixar no off, né? No off, ok? Então, deixa aqui no off, vou deixar o meu também, para não atrapalhar. Good? Então, the security system will alert staff if anyone attempts to break into the facility. Que é uma outra ideia aqui também de possibilidade, né? Então, the security system will alert, olha o will do futuro aqui, né? The staff if anyone attempts to break into the facility, tá? To break into, a ideia de invadir. E a gente também tem um outro phrasal verb com break, que é to break up, que é terminar um relacionamento. Muito triste. Muito triste. Enfim. The Police vai cantar pra gente Never breath you take, never move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Ai, meu Deus. Senhor cantando pra mim. Enfim, vai ouvir Police, pelo amor de Deus, ouça no original. Gente, toda vez que vocês me ouvirem cantando, entendeu? Vai ouvir o original, que é muito melhor. Eu tenho consciência disso, tá bom? Então vai ouvir o original. Mas enfim, every breath you take, and every move you make, every bond you break, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. I'll be watching you, ok? A ideia é estarei te vigiando, né? Então, I'll be watching you. Eu estarei te vigiando aqui, tá? That's the idea. Na sequência, a gente tem o exemplo de notícia. This text and its timing would appear to break that promise. This text and its timing would appear to break that promise. É uma questão de governo, né? Como vocês podem perceber. Então, assim, taxas não existem só aqui no Brasil, né? O governo promete e acaba fazendo coisas diferentes também em outros lugares. Então, this tax and its timing would appear to break that promise. Good? Fiquem aí, vão lá assistir os seus filmes, né? Ouvir as suas músicas, pesquisar mais exemplos de frases com o uso das palavras e a gente se vê na próxima lista, ok? Bye, bye!